Bom, pessoal, com relação vamos aos pontos aqui que foram levantados. Com relação à questão da mobilidade, já vou dar uma notícia. Com relação à questão da permuta, nós já temos uma proposta pronta, que já, inclusive, já encaminhei lá para a DIRAD, para o gabinete do diretor. A gente só está faltando a gente marcar uma hora específica, porque está todo mundo assim, vai um para o lado, para a reunião, para o outro. Então, a gente só precisa sentar para acertar os detalhes, ele fazer a avaliação dele, mas a proposta já está pronta. Com relação à questão da permuta, a gente sabe que isso é uma demanda, inclusive, de algumas poucas unidades, a gente sabe que não vai resolver todas as demandas, quer dizer, mas o importante é que a gente está avançando dentro das possibilidades, minimamente que seja, a gente aos poucos vai avançando. E o caminho mesmo é esse, porque há todo um regramento do concurso, há as necessidades institucionais, então a gente simplesmente não pode desconsiderar isso, né? O banco fez um concurso, identificou as vagas, onde é que precisava das pessoas. Então, quando você está tratando com permuta, fica mais simples de você negociar, porque aquela necessidade continua atendida. Então, essa proposta, eu acredito que tem boas perspectivas de sair já nos próximos dias. Com relação a uma mobilidade que foi, até o Guilherme foi o primeiro a falar também, depois foi reforçado, essa questão de fazer um novo processo de mobilidade antes de eventual chamada dos 50%, e a gente está torcendo muito para que tenha essa autorização. O banco está empenhado, nós já estivemos lá no planejamento em reunião, o presidente do banco já conversou com a ministra sobre isso. Então, nós temos esperanças que a gente consiga logo essa autorização. E continuamos cutucando. As entidades têm feito um trabalho muito importante também. Os próprios concursados que se organizaram, já fizeram reunião com a gente lá no banco, já tem, enfim, tem encaminhado suas demandas. E o ambiente realmente é de abertura, de conversa, e tudo isso contribui para que a gente obtenha essa autorização. A questão de fazer, se ou não, uma nova mobilidade, isso não está fechado, mas está em discussão, está em pauta. Existem, como o próprio diretor falou, isso demanda também uma sensibilização das próprias unidades, porque é delicado, vocês imaginem. Todos os departamentos estão perdendo gente por aposentadoria. Alguns, quer dizer, todos receberam alguns servidores do novo concurso. Esses servidores já estão praticamente integrados, muitos já estão trabalhando plenamente, assim, já estão familiarizados, já estão alguns treinados. E aí você não pode simplesmente chegar, olha, eu vou tirar e tirar fulano que quer ir para a Praça X e te dar uma nova, desculpa, de liberar essas pessoas, porque isso é realidade, gente. Tem departamento, eu estou lá no DEPS, todo dia a gente recebe demanda. Todo dia a gente recebe demanda de unidade. Olha, eu preciso de gente, eu estou perdendo gente. O DEPS mesmo é quem mais perdeu por aposentadoria, o departamento que mais perdeu. Então, isso é um processo que é também de negociação. Nós sabemos, o Guilherme falou aí que houve, inclusive, algumas demandas, a gente pode levantar. Isso é, inclusive, mais um reforço, mas eu não posso chegar aqui e assumir um compromisso com vocês. Olha, fiquem tranquilos que nós vamos fazer, vamos abrir. Seria prematuro e até irresponsável da minha parte. Agora, a gente está junto, está procurando... Está atento, a equipe que cuida dessa área também está acompanhando todos esses processos, essas demandas. A questão da permuta, eu acho que já, minimamente, já digamos, resolve alguns casos. Os outros, a gente vai resolver na medida das possibilidades, né, dentro desse processo de negociação. O fundamental agora, em verdade, é a gente conseguir os 50%. Quer dizer,
e toda a nossa energia está no sentido de conseguir essa autorização. Nilva, você me permite rapidamente? Olha só para esclarecer bem essa questão do que a gente está defendendo enquanto microprojeto de mobilidade. Não é para prejudicar as unidades do banco. Ao contrário, a gente quer que as pessoas estejam felizes, trabalhando motivadas e tal. Ora, se o banco vai chamar, digamos, 75 técnicos novos, que estão excedentes, ou 50 que seja, tem 50 pessoas, quer dizer, aquele que está acomodado, que já se adaptou à cidade, que não quer ir embora, ele não precisa ir, não é obrigado. O projeto que se defende é na mesma linha daquele que se defendeu quando fez o concurso, que é a linha da fala do Santo, aí, que eu já até tinha discutido isso com ele. Eu acho que quando tiver outro concurso, vai contratar 200 técnicos lá na frente, antes de chamar os 200, se abre um processo de mobilidade para todos os técnicos que estão querendo sair de um lugar para o outro, para quando você for chamar para o lugar onde tem vaga, porque o cara vem e vai assumir onde tiver. O que a gente quer agora, como esse edital desse concurso garante que quem passou numa determinada posição possa se posicionar numa cidade que seja mais de acordo com o interesse dele, se for chamar 50, abre. Não é compulsório. O cara vai se ele quiser, mas quem quiser ir, a unidade não vai ter prejuízo, porque você vai chamar o outro que está chegando para botar no lugar dele. Ele só vai sair daqui para um outro lugar para poder, às vezes, até minimizar despesas. Às vezes o cara já tem uma casa lá onde ele poderia ir, aqui ele está pagando aluguel. Então, tem toda essa paz que se instala. Então, o nosso pedido é nessa linha. Obviamente que eu acho que você já está deixando uma janela de oportunidade quando você diz tudo pode ser negociado. Então, a gente está querendo, se for o caso, estabelecer um processo de negociação, já com o DEPS, com o próprio DESEG e tal, para que a gente possa ir pensando como é que se vai fazer caso o banco chame os excedentes, para que a gente possa dar um pouco mais de conforto para quem já está hoje. Mas não é compulsório, a pessoa vai se ele quiser, mas dê a ele a possibilidade dele mudar, se for chamar outra pessoa que passou numa situação inferior à dele. Só isso. Não, inclusive eu entendi, Mário. Eu acho até que na situação específica do técnico, na situação específica, esse processo talvez possa ser um pouco até mais tranquilo. Mas eu não posso desconsiderar a perspectiva da unidade, do departamento que recebeu o servidor. E aí, por exemplo, como a maioria, quer dizer, boa parte, 1/3 está dentro do DESEG, talvez no âmbito do DESEG, isso seja uma questão até mais simples de se resolver. Mas nós temos técnicos em todas as unidades. E quando você diz, não, deixa a possibilidade para o servidor e ele resolve, mas eu não posso desconsiderar a perspectiva da unidade que está contando com essa força de trabalho. E, embora no caso do técnico, eu concordo que haja digamos, o processo talvez seja um pouco mais simplificado, quando eu olho para o processo todo, eu tenho que ver a situação dos analistas também. Que esse, sim, a situação é muito mais complexa. Você tem um analista que está lá no DEPS, mas você tem que está lá, por exemplo, na folha de pagamento, e tem um analista que está discutindo, fazendo pesquisa econômica, está fazendo pesquisa, ou está trabalhando na supervisão do sistema financeiro. Os perfis são diferentes. Então, é um processo complexo, é delicado, a gente vai ter que realmente examinar todas as implicações, as possibilidades, e a gente vai fazer o que a gente entender que é factível, que é razoável, que vai atender tanto o interesse do servidor como a necessidade da organização. Esse é o grande desafio. Em que medida a gente busca a convergência e pode conciliar esses interesses? Eventualmente, haverá casos em que a gente poderá não ter como atender. Mas aí, de novo, é um trabalho realmente muito meticuloso. As comparações, por exemplo, quando o Guilherme falou aqui no caso da Polícia Federal, por exemplo, vamos lá, você pega um delegado da Polícia Federal, o perfil dele de trabalho não varia muito
Quer dizer, a área onde ele vai trabalhar, quer dizer, independentemente de onde ele vai estar localizado, não há uma grande variação. A carreira do banco tem uma peculiaridade que ela tem um leque muito grande de possibilidades. Então, a gente, quando compara situações, tem que considerar também as diferenças. Porque não dá para comparar como se fosse tudo igual, e não é. Então, para nós é muito mais complexo. A gente vê muitas vantagens em ter uma carreira generalista, que a gente pode alocar em vários departamentos, que abre amplas possibilidades de mobilidade, mas traz também algumas dificuldades como essa. Então, mesmo quando você vê dentro de uma área, você tem uma pessoa ali, mesmo da área do concurso, uma pessoa que tem um perfil que se encaixa perfeitamente em determinado posto de trabalho, em determinado departamento, e que outro candidato eventual, até da mesma área, que está para ser chamado, não vai ter aquele mesmo perfil. É muito complexo, mas nós estamos abertos, o que eu posso dizer é isso, nós vamos conversar, estamos, já o Carlos Valdir, o pessoal lá, o Sérgio Santa Rita, o Delô, já tem acompanhado essas questões todas, nós vamos conversar, vamos levar o diretor, assim, não há nenhuma porta fechada, o que eu posso colocar para vocês nesse momento é isso. Eu gostaria de, tudo bem, prazer, cumprimentar aqui o secretário e passar a palavra, naturalmente, que depois nós continuamos a conversa.